Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Cantem ao Senhor um Cântico Novo. O texto, ou os textos que servem como base para o nosso estudo hoje, que encontram-se, claro, no livro dos Salmos, são vários deles. Eu vou citar alguns deles. O Salmo 33, verso 3, que diz: Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte, com júbilo. Salmo 40, verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ainda Salmo 96, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo capítulo 144, verso 9. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Salmo 149, verso 1. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Você deve ter reparado que em todos esses textos que acabamos de ler, encontramos a ideia de um cântico novo. Um cântico novo. O que é que significa esse cântico novo? Se você não pensar numa perspectiva bíblica dentro dessa ideia de novo cântico, pode parecer que o salmista simplesmente está dizendo, olha, você está cantando aqui um salmo, salmo é uma música, você ainda não conhece o salmo, então aprenda o salmo, para você vai ser uma coisa nova e você vai poder louvar a Deus com esse salmo, que é um cântico novo. Não é isso que a Bíblia está falando, não é essa a ideia. Quando a Bíblia fala de um cântico novo, está falando de algo que significa uma novidade, não apenas no canto. O canto, ele representa, ou a música, nesse sentido, representa cantar ou louvar a Deus na perspectiva de uma nova experiência, de uma nova maneira de poder olhar a Deus, de encarar a religião, de encarar a religiosidade. Quando você pensa naquilo que é a história das pessoas, todos nós, de alguma forma, nos aproximamos de Deus, mas nos aproximamos com ideias pré-concebidas. Existem algumas pessoas, por exemplo, que só buscam a Deus quando precisam dele para algum projeto específico. Então eles começam a fazer uma campanha específica pedindo uma intervenção da parte de Deus para alguma coisa específica e eles clamam e vão lá e pedem para as pessoas orarem junto com eles. Quando alcançam aquilo que estão buscando, eles deixam de buscar a Deus. Na verdade, o que eles estão querendo é o que Deus pode oferecer a eles e não quem Deus é. Então, essa é uma forma de buscar a Deus. Existem pessoas, por exemplo, que buscam a Deus quando estão passando por dificuldades, por problemas terríveis. Estão angustiados, as portas estão fechadas. Então, eles vêm para Deus no meio dos problemas, estão no olho do furacão. Quando aquela situação passa, então eles deixam de buscar ao Senhor. O que Deus espera de cada um de nós é que nós o busquemos por quem Ele é, que nós o busquemos pelo que Ele representa para nós, que nós o busquemos independente dele dar para cada um de nós aquilo que queremos ou não, independente de recebermos dele um sim ou um não, ainda assim nós o buscamos. Nós o buscamos porque temos sede de Deus, porque temos sede de poder entender o plano de Deus para a nossa vida. E não apenas isso, porque temos sede de andar com Deus, que queremos estar com Ele. Normalmente, esse tipo de busca só vai acontecer na experiência de alguém quando ele passa por uma experiência de avivamento espiritual. Quando ele está num processo de busca, quando o Espírito de Deus o alcança, a motivação que ele tem para poder buscar ao Senhor será outra. E então ele vai buscar a Deus numa perspectiva completamente nova. Enquanto tem muita gente que busca a Deus também, mas busca por motivações egoísticas, esse indivíduo que passou por uma experiência de novo nascimento, que passou por uma experiência de avivamento espiritual, ele está buscando a Deus porque ele quer caminhar com Deus. Essa foi a história de Enoque, essa foi a história de Noé, essa foi a história de Abraão. Foram indivíduos que andaram com Deus, eu posso citar alguns, para mencionar ainda outros, como Elias, entre outros. Moisés, os grandes nomes da história, não andaram com Deus porque receberam dele alguma coisa, mas andaram com Deus porque entenderam
que a única forma de poder encarar a vida sob uma perspectiva correta, a única forma de sentir que a vida faz sentido é andando com o Criador, é estando junto com Ele. Quando você tem essa experiência com Deus, então você pode cantar um cântico novo. É o cântico de uma nova experiência. É tanto que quando você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber que existem alguns momentos, lá no livro do Apocalipse, por exemplo, que vai mencionar que os salvos, eles cantarão um cântico de Moisés e do Cordeiro. Cantarão um cântico de Moisés. O cântico de Moisés é uma alusão, é claro, àquilo que foi a experiência de travessia do Mar Vermelho. Lembra-se disso? Logo depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, em seco, porque Deus abriu o mar para eles passarem, o faraó e o seu exército vieram atrás deles, foram engolidos pelo oceano. Quando chegaram do outro lado, Miriam dirigiu as pessoas, a congregação, num cântico novo, num cântico de adoração a Deus pela grande libertação que Deus havia feito. Ela e as mulheres cantaram, Moisés, juntamente com o povo, também cantou. Então, esse cântico de Moisés serve agora como base, é um cântico de alguém que passou por uma experiência de libertação, uma experiência de renovação espiritual. Esse cântico é entoado por aqueles que passaram por essa experiência. A ideia de um cântico novo é a ideia de pessoas que passaram por uma experiência de avivamento com Deus e a sua história agora é completamente diferente da história que viviam antes. Então agora eles podem cantar um cântico novo ao Senhor. Um cântico de uma nova experiência, de uma experiência de fé, de uma experiência de alguém que está realmente com sede de Deus. Eu quero perguntar a você, meu querido amigo que acompanha o estudo da lição da Escola Sabatina junto comigo, qual é a motivação do teu coração para a tua busca em relação a Deus? O que é que você espera dele? Por que que hoje você está aqui estudando a lição comigo e vai orar comigo daqui a pouquinho? Você está buscando apenas aquilo que Deus pode te oferecer ou você quer realmente Deus? Se você tem buscado a Deus apenas pelo que pode receber da parte dele, talvez você precise passar por uma experiência de avivamento com o Senhor. E então você poderá entoar um cântico novo, um cântico de uma nova experiência, um cântico de alguém que passou por uma experiência de libertação, mas ao mesmo tempo de avivamento no Senhor. Eu espero que essa seja a sua realidade. Eu quero orar junto com você, mas antes dessa oração, me permita aqui por um momento. Você deve ter reparado, se não reparou, eu vou chamar a tua atenção agora, que eu estou usando meias coloridas e descasadas. O que essas meias representam? Bem, essa semana, de maneira muito especial, é uma semana onde o mundo acaba celebrando no dia 21 de março, o Dia Internacional de Conscientização da Síndrome de Down. Existem muitas famílias que sofrem, crianças ou até mesmo adultos com síndrome de Down, que às vezes acabam sendo colocados à margem da sociedade. Esse é um dia para fazer com que as famílias da igreja olhem por cima dos muros e comecem a perceber que existem pessoas que precisam ser amparadas, abraçadas, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, resolveu pegar carona nessa data para poder mandar um recado para todas as pessoas. Nossa igreja é uma igreja inclusiva. Nós queremos as famílias que têm indivíduos com síndrome de Down aqui junto conosco, porque todos precisam conhecer e amar a Jesus. Até mesmo a pessoa com síndrome de Down. Bom, eu sou suspeito para poder falar sobre o assunto, porque meu filho é o Manuel, que hoje tem 13 anos de idade, tem síndrome de Down e a alegria da nossa casa. E eu prometi a ele que nessa semana, em todos os dias, eu estaria orando pelas famílias com pessoas com síndrome de Down e, ao mesmo tempo, incentivando você que está aí em casa, que está estudando a lição comigo, se você tiver a possibilidade, use meias coloridas e descasadas. E por que esse símbolo representa a síndrome de Down? Porque aquilo que é diferente também pode ser interessante. Nós temos que olhar para a pessoa com síndrome de Down com outros olhos, os olhos de Jesus, e perceber que todos precisam aprender a amar a Cristo Jesus, inclusive a pessoa com síndrome de Down. Então hoje eu vou estar orando para que Deus nos dê uma nova experiência com Ele, baseado naquilo que estudamos durante a lição da Escola Sabatina, mas vou orar também por todas as famílias que possuem alguém com síndrome de Down. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos chamou para termos uma nova experiência contigo. Uma experiência de avivamento, de libertação. E então podemos entoar um cântico novo, o cântico de uma nova experiência. Queremos viver isso.
Oro também, Pai, por todas as famílias que possuem uma pessoa com síndrome de Down. Ajuda-nos como igreja a estarmos abertos para receber cada uma dessas pessoas, dessas famílias, e podemos mostrar a eles que todos podem aprender a amar a Jesus, inclusive a pessoa com síndrome de Down. Nos colocamos em tuas mãos, orando e nos entregando a ti em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?